tentando ajustar um pouco aqui, porque tem uma luz aqui que Tá. atrapalha um pouco. Então, eu sou a Patrícia, eu faço parte do grupo de pesquisa, mas o meu projeto de doutorado, né, também dialoga com essa pesquisa, porque eu estou estudando o perfil dos estudantes trabalhadores da geografia da USP, né, e a minha ideia é entender esse perfil de estudantes da USP hoje, chamando atenção para a precarização do trabalho e para a entrada de estudantes cotistas, né, com menor renda. Entrou o Igor aqui. Então, o meu doutorado e o projeto, que são duas coisas separadas, mas dialogam bastante. Oi, Igor. Oi, Igor, boa tarde. Olá, boa tarde. Tudo bem? Tudo bem? Eu estou aqui. Meu nome é Patrícia. Obrigada por ter vindo, por participar da nossa conversa, viu? Eu estava aqui explicando para o Adriano é representante do Uniafro e também vai participar da entrevista com a gente. Eu estava aqui explicando para ele como é que vai ser a nossa entrevista, como é que vai ser conduzida e como que é o nosso projeto, tá? Eu não sei se o João e a Jaque querem se apresentar, e a Júlia também. Eu acho que o Igor e o Adriano já me conhecem, mas eu sou a Jaque, eu sou estudante da História. E, no caso, tô por causa da minha experiência na NCN, tipo, no cursinho popular da NCN também, eu me interessei pela temática do projeto e convidei, a Patrícia também falou com o Adriano, mas eu, enfim, convidei o Igor, principalmente, para saber como que, no caso, o Comitê Antifraudes e a Uniafro têm reagido às políticas de cota de hoje, e como que e quais são os diálogos entre esses dois grupos e a USP para uma política mais acolhedora? O trabalho é justamente sobre o acolhimento dos alunos cotistas. Então, é isso. Boa tarde, meu nome é Júlia, eu sou estudante da filosofia, faço parte do projeto também, né, como é um projeto interdisciplinar dentro aqui da FUPELESTE. Eu cuido mais da parte das entrevistas com os grupos indígenas, que são os com os quais eu tenho mais contato, né, e é isso, cada um tem a nossa partezinha aí nesse projeto. Olá, boa tarde a todos aí. Adriano e Igor, especialmente, a gente já estava falando antes de vocês chegarem um pouquinho. Meu nome é João Paulo, eu estou terminando o curso de Ciências Sociais e faço parte também do grupo como colaborador, né, não sou bolsista aí no projeto, e também pelo interesse no tema e na importância e urgência da questão da permanência e também da parte do acesso dos estudantes ao ensino superior gratuito. No caso, trata-se de um projeto, como a Júlia falou, interdisciplinar, é um projeto de pesquisa, e basicamente o que a gente está fazendo até agora é um levantamento de dados, tanto dados quantitativos, a partir de um questionário que estava rodando no mês passado, e a partir de entrevistas com os estudantes cotistas e com os grupos que trabalham com com os grupos, coletivos, organizações que têm contato com os grupos para quais as cotas são pertinentes, isto é, ao movimento negro, ao movimento indígena, porque tem cotas para negros e pardos e cotas para indígenas. Outro dia a gente teve uma entrevista também, uma roda de conversa como a de hoje, com o movimento PCD, e, enfim, das pessoas com deficiência. E, basicamente, o objetivo da nossa entrevista hoje é saber como que vocês... como que dentro da instituição das quais vocês fazem parte tem sido esse debate das cotas. Eu acho que a gente ia começar mais com o Adriano, né, Patrícia? Eu não sei se agora que o Igor chegou, você não quer começar por ele, porque talvez a fala do Igor ajude também o debate do Adriano. A gente está um pouco preocupado com o horário. Como é que tá teu horário, Adriano? Porque o Igor tem que ir embora já já. Aí. Não, Tá tranquilo? pode começar com o Igor.
Tranquilo, então. Para o Igor, na verdade, a gente tem uma pergunta, né, Uma mais pergunta. geral. Sim. Como que surgem os comitês antifraudes na USP? Enfim, você pode explicar um pouco como foi esse processo dentro da universidade? Claro, posso sim. Eu até entrei nesse horário, haviam me dito que era às 15 horas, mas eu posso ficar Foi um erro meu, até às desculpa, gente. 15h30, assim, com tranquilidade, se for o caso, viu? Mas boa tarde a todos e todas, eu me chamo Igor, eu sou advogado, e eu participo do comitê desde o seu início, né, desde a sua fundação. Essa fundação aconteceu em 2018, na época eu ainda era estudante de Direito, no Largo de São Francisco. E o comitê, ele surge como uma resposta imediata às fraudes, né? Então, as fraudes, elas são tão antigas quanto a própria política de reserva de vagas. Acho que não só na USP, qualquer lugar que adota a cota racial, cotas de modo geral, são lugares que acabam lidando com algum tipo de fraude. No nosso caso, especificamente da Universidade de São Paulo, as cotas foram aprovadas em 2017, como todo mundo sabe, depois de décadas de luta de movimentos sociais, especialmente do movimento negro. E quando elas foram aprovadas, a gente já tinha uma expectativa de que possivelmente deveria haver algum tipo de problema na sua implementação. Mas a gente não tinha ainda como ter certeza disso por conta de que a gente não sabia como a USP ia prever, né, o modo pelo qual as pessoas ingressariam por cota racial. Por que a gente já tinha uma expectativa de que teria um problema? Porque aqui em São Paulo mesmo, em concursos públicos, concursos de prefeitura principalmente, a gente sabe que os editais eles acabam cometendo um equívoco bastante grande, que é dizer que faz jus à cota racial aquele que tem uma ascendência negra. E o ascendente é uma coisa muito vaga, então acaba que você tem distorções muito graves, do tipo pessoas brancas, muito brancas, que alegam ter algum tipo de antepassado que era negro, e quando você lê a letra do edital, você via que, de fato, o edital dizia que a autodeclaração era o critério que deveria prevalecer, e seria a autodeclaração do afrodescendente. Então acabava que a própria norma daquele concurso público acabava dando mesmo, acaba permitindo fraude de uma forma escancarada. Quando a USP veio com o edital, a gente via que o edital, então vejam, né, as cotas são aprovadas, eles passam alguns meses, aí tem o vestibular, as inscrições. Quando a gente viu o edital, a gente falou, poxa vida, né, a USP de fato tem um edital muito amadurecido, porque prevê que são no caso especificamente das pessoas negras, são os negros, os autodeclarados negros, de pele parda ou preta. Então, o que isso quer dizer? Muito resumidamente, que a USP adotou um critério objetivo para identificar a pessoa que faz jus à cota racial. Então, não fez prevalecer meramente um critério subjetivo, né, de autoidentificação, de autorreconhecimento, mas fez prevalecer como a pessoa aparenta. Então, a pessoa precisa aparentar ser uma pessoa negra. No entanto, embora tenha sido um edital bastante avançado, foi um edital que não previa um mecanismo de heteroidentificação. O que é isso? É uma banca de avaliação que, no momento do ingresso, verifica se existe uma compatibilidade entre a autodeclaração e o fenótipo da pessoa que se autodeclarou como negra. Isso já faz 3 anos, né? O comitê foi fundado há mais de 3 anos. Hoje a gente sabe que a USP, de fato, não achou que fosse ter fraude. De fato, a gente, por informações, conversando com pessoas da direção da universidade, da pró-reitoria de graduação, enfim, de fato, acharam que não ia ter fraude. Isso é um pouco a USP. A USP exerce um pouco essa narrativa, né, de estar um pouco acima do bem e do mal, de estar, de fato, acima de questões mais mundanas, digamos assim. Acabou que, tão logo começaram a rodar as listas de aprovados, antes mesmo da matrícula, começou a circular em grupos, em redes sociais principalmente,
gente que era gente branca, assim. E aí o pessoal começou a denunciar mesmo nesse boca a boca, né? Aí, à época, eu e o Lucas, que também era um outro estudante do direito, a gente falou, olha, a gente precisa fazer alguma coisa, a gente precisa dar uma resposta a essas fraudes, já, porque é um problema que a gente já está identificando, as matrículas não aconteceram ainda, e a gente tem uma baita oportunidade aqui de corrigir esse problema na sua origem. E como a gente estudava direito, a gente percebia também que aquele problema, para além de ser um problema político, era também um problema que demandava uma técnica jurídica para ser solucionado. Porque, enfim, afinal de contas, a gente estava falando de um possível crime cometido, a gente estava falando de um processo de concurso público, a gente também estava falando da vida de pessoas, e como a gente tinha uma formação na temática racial, a gente sabia que haveria ali o problema das pessoas que estariam numa situação limítrofe, né? Então, aquele tipo de pessoa, os pardos de pele mais clara, que são, às vezes, lidos como pessoas negras e, às vezes, lidos como pessoas brancas. Então, ciente de todas essas peculiaridades, a gente pensou no comitê justamente como uma expressão do movimento negro que pudesse contribuir com a universidade na adequada execução da política pública de reserva de vagas. E aí, o comitê, ele é uma resposta, uma reação às fraudes, mas é uma reação propositiva. Então, desde a origem do comitê, e até hoje a gente sustenta bastante isso, que nós temos 3 objetivos, assim, a razão de ser do comitê é para realizar para buscar atuar a partir de 3 diretrizes, que são as seguintes. A primeira delas é acolher as pessoas negras. Gente, eu estou olhando para vocês, tá? Mas eu tô aqui, tá? Mas eu estou olhando para vocês. São as seguintes diretrizes. A primeira delas é acolher as pessoas negras que ingressam na universidade. Então, o comitê, ele existe, antes de mais nada, para acolher as pessoas negras que legitimamente ingressam na universidade, para que elas saibam que o comitê, ele também expressa um movimento que vem de muito antes, um movimento de luta pelas cotas raciais. E na medida em que existe fraude, existe ameaça a essa política pública. Porque quer ver uma resposta muito simples ao problema das fraudes? Acaba com cota racial e unifica tudo em torno das cotas sociais, já que é mais fácil você verificar imposto de renda. Então, o comitê ele vem com essa proposta de acolher as pessoas negras para que elas saibam que o ingresso delas ali é um ingresso legítimo, é fruto de muita luta, e que a permanência delas na universidade e o ingresso de novas pessoas negras é uma das razões da nossa luta, de combate às fraudes. A segunda diretriz é uma diretriz que busca reprimir as fraudes que já existem. E essa repressão se dá justamente por meio de denúncias que o comitê recebe de pessoas que identificam nos vários cursos potenciais fraudadores, e essas denúncias que nós recebemos, nós buscamos fazer com que elas ganhem uma cara formal, digamos assim, a gente reveste elas de uma formalidade para encaminhar a universidade, que é o primeiro órgão competente que pode tratar das fraudes. E é necessário que a gente faça esse trabalho ativista, de checar as listas, confrontar quem ali entra como PPI e né, confrontar quem entra com PPI com a pessoa, com o aspecto da pessoa mesmo, para ver eventuais fraudes que possam existir, mas dá para a universidade essa responsabilidade, para que a universidade diga se de fato aquele ingresso é legítimo ou não. Então, enquanto a primeira diretriz seria do acolhimento, a segunda diretriz seria da repressão às fraudes. A gente está falando de repressão mesmo, porque uma vez que a fraude é identificada e existe um processo para apurar essa fraude, o resultado é a expulsão da pessoa. A pessoa fica 5 anos sem poder prestar FUVEST ou Enem, né? Fica 5 anos sem poder voltar para a USP, sem prejuízo de outras sanções que também podem resultar nas esferas civil e criminal. Porque no âmbito da universidade, a expulsão nada mais é do que uma sanção administrativa. E pode parar por aí. A universidade, ela teria a legitimidade para pleitear mais 2 coisas. Primeiro, um ressarcimento do custo que o estudante que fraudou deu para a universidade. Então, essa seria a responsabilidade no âmbito civil. E uma outra responsabilidade, essa ainda mais gravosa, que é a criminal. Denunciar a pessoa por falsidade ideológica. Tudo isso, essa repressão, a gente do comitê
busca muito fazer com que ela ocorra, primeiro, sem qualquer tipo de perseguição à pessoa que fraudou, sem qualquer tipo de divulgação nas redes sociais de nome, de foto, porque o objetivo do comitê não é expor ninguém, inclusive quem fraudou. Nunca foi esse o objetivo, expor a pessoa, perseguir as pessoas, nunca foi esse o objetivo. O objetivo foi, de fato, dar um tratamento adequado a um problema que não tem um tratamento adequado. Então, a gente sempre disse que, para todo mundo que foi denunciado, tem que ter a chance de poder contradizer a denúncia e se defender amplamente. Então, a gente defende muito que haja um processo bastante respeitoso da privacidade da pessoa que é objeto da denúncia, e que essa pessoa seja garantida todos os mecanismos de defesa possíveis. Bom, e a nossa terceira diretriz, o nosso terceiro objetivo é que todo esse processo de acolhimento, de repressão, resulte na criação de um mecanismo preventivo às fraudes. Então, a gente entende que o problema das fraudes ele só vai ser realmente solucionado quando a Universidade de São Paulo adotar uma banca de heteroidentificação, que é um mecanismo de prevenção às fraudes, que é um mecanismo que, no ato da matrícula, vai possibilitar que uma pessoa que não faz jus à cota racial seja excluída do certame, sem prejuízo a essa pessoa, sem qualquer tipo de processo administrativo, civil, criminal, para garantir que as listas rodem, para garantir que, de fato, as pessoas que são destinatárias dessa política pública, que são as pessoas negras, possam ocupar a universidade. E hoje a gente tem um problema muito sério, que é o seguinte: a USP sabe que é um problema gigantesco, a USP não consegue dar conta hoje da quantidade de denúncias que está recebendo, tem sido um procedimento extremamente custoso para a universidade, porque cada pessoa representa um processo administrativo aberto. Mesmo o comitê de fraude recebendo denúncias de vários cursos, de vários campi, é um número muito pequeno se comparado ao número de cursos. Então a gente imagina, por esse espaço amostral, que assim, a quantidade de fraudes, tipo, ela passa de 1.000 por ano, assim, mas muito fácil mesmo, assim, eu estou dando um número baixo. Por ano, já é o 4º ano de cota racial. Ano que vem, já vai ter turma em vários campi com gente fraudando que vai se formar, que vai receber um diploma. Isso é muito grave. Então, a gente continua esse trabalho, mesmo depois de formado, eu não tenho mais nenhum vínculo com a universidade, ainda assim eu sigo nesse trabalho, porque realmente é muito triste o que está acontecendo, é muito injusto, sabe? Porque para as pessoas negras, normalmente, é só uma vez que você pode se dar ao luxo de prestar um vestibular. Se você não passa no vestibular de uma escola pública, ou você vai para uma instituição privada, ou você simplesmente vai fazer outras coisas, porque você precisa trabalhar, você precisa... meio que a vida, ela pressiona você de uma forma que não pressiona pessoas de outras classes sociais, que normalmente são pessoas brancas, que podem fazer um cursinho, que podem tentar várias vezes, sem trabalhar, até passar na universidade. Então isso é muito injusto, porque de fato você tem um futuro sabotado, você tem várias pessoas negras que tiveram seu futuro sabotado. Todo mundo aqui é da USP, não sei se o Adriano fez USP também, mas as outras pessoas aqui que são dos cursos da FEFELESH, vocês sabem como você muda de vida quando você está na Universidade de São Paulo. Você muda, sua mente destrava, você acessa outras coisas, outros lugares, outras possibilidades. Mesmo que você venha de uma classe social menos abastada, e mesmo que você não faça um curso, que esses cursos tipo medicina, engenharia e afins, que te dão uma ascensão social meio que imediata depois que você se forma, ainda assim você tem um ganho, um salto qualitativo muito grande. E para muitas pessoas negras tiveram realmente o seu direito roubado, porque a pessoa teria passado se a lista tivesse rodado. E aí, para terminar a minha fala, para parecer um testemunho, né? Eu acho que, assim, hoje o problema das fraudes, ele não é tratado da forma... Esse problema não tem a resposta que ele merece, justamente porque as pessoas que dirigem a Universidade de São Paulo são pessoas que não têm sensibilidade racial. Isso não quer dizer, necessariamente, que sejam todos racistas, mas, de fato, são pessoas que não têm vivência, pessoas que não têm formação, pessoas que não têm preocupação com demandas raciais, porque são pessoas sobre as quais o racismo
não gera nenhuma repercussão negativa. Então, é muito comum você conversar com pessoas, com professores da universidade mesmo, são doutores, que obviamente são pessoas muito inteligentes, para as quais você fala obviedades do tipo preto e pardo é diferente de negro, cor de pele é diferente de raça, e a pessoa fala, meu Deus, como assim? E o mundo se abre. Obviedades desse tipo que só mostram como hoje a direção da universidade está muito despreparada, né? Uma parcela expressiva está muito despreparada para lidar com o problema das fraudes. Mas o que eu percebo, e aí para concluir de fato, é que por meio do trabalho do comitê, o que significa o trabalho de muitos coletivos negros da universidade, que estão denunciando, que estão pressionando, a universidade está de fato começando a se mexer. Então, o fato de terem quase 200 processos administrativos abertos já é uma demonstração nesse sentido. Eu conversei na semana passada com o professor Amâncio Jorge Oliveira, um professor do IRI, ele é diretor do IRI, e ele é um professor da universidade e tudo mais. Ele é um homem negro, e ele é uma pessoa que de fato tem uma preocupação com mudar esse quadro, né, de fraudes. Ele né, nessa conversa, ele disse como que hoje a universidade está com uma outra abordagem de fato para as fraudes, entendeu que é um problema, entendeu que não dá para continuar como no sentido de não ter banca de heteroidentificação, mas que ainda não conseguiu chegar ao meio termo, porque, a princípio, existe um custo envolvido, existe toda uma... É muito trabalhoso você criar essas bancas de heteroidentificação no momento da matrícula. Então, meio que essa é a resposta para solucionar o problema, mas talvez não seja uma resposta imediatamente aplicável por conta do custo, do trabalho. O que mostra, novamente, que a universidade está mais preocupada, de certa forma, em, aos quatro cantos, divulgar que a USP nunca foi tão diversa, do que efetivamente olhar para dentro e ver se essa diversidade não é meramente estatística. E se a universidade, de fato, se voltar para dentro e começar a identificar, vai ver que é meramente estatística. Porque, assim, no meu ano, por exemplo, né, no ano que eu estava lá na universidade, foi o primeiro ano das cotas raciais, eu estava no terceiro ano, metade das pessoas que entraram recaía dúvidas, mais da metade, sobre as quais das pessoas que entraram com cota racial tinha dúvida. Então, assim, imagina o que não está acontecendo em Pirassununga, em Lorena, em São Carlos. Vocês da FEFELET sabem que tem gente fraudando, gente que é obviamente branca, e vejam vocês, eu não estou falando aqui de fraude, de pessoas em situação limítrofe, né? Pessoa parda, de pele clara, que uns acham que é negro, outros acham que é branco, e sobre o qual até pode ter benefício da dúvida. Estou falando de gente branca mesmo, gente tipo japonês, gente loira, árabes. Então, assim, são fraudes muito evidentes, né? Então para terminar respondendo, o comitê ele nasceu dessa forma que eu contei agora. Só para complementar o que você estava falando, Igor, você disse que, assim, pelo que eu entendi, uma das demandas do Comitê Antifraude é essa banca de heteroidentificação, né? Eu queria saber se existem outras demandas do comitê em relação à política de cotas, à atual política de cotas da USP. Olha, a gente procura delimitar bastante qual que é o escopo do nosso trabalho, porque como o movimento estudantil é também muito diverso e são muitas pautas, a gente procura evitar adentrar em outras demandas, justamente para não confundir a que se propõe um comitê. O que acontece é que a gente também apoia outras iniciativas sem procurar protagonismo ou mesmo sem procurar desenvolver. Por exemplo, cotas trans. Nós apoiamos as cotas trans, a gente acha importante que elas existam, mas a gente não tem uma frente dentro do comitê que pleiteie esse tipo de cota. A questão, que é uma questão bastante atual, relacionada à nota de corte. Existe uma demanda que eu acho muito legítima, de que se uma pessoa tem uma nota, uma pessoa que se inscreve para concorrer às cotas raciais, e ela tem uma nota que seria suficiente para passar na ampla concorrência. Essa pessoa, hoje, ela não migra para a ampla concorrência, ela continua concorrendo no âmbito das cotas raciais. E o que tem se visto hoje é que a nota de corte de cota racial ela é tão competitiva quanto a de ampla concorrência. O que é um problema que precisa ser corrigido, no sentido de que
a cota racial, ela não vem para que exista um número máximo de pessoas negras, que é definido pela porcentagem de cota racial. Na verdade, é um número que tem que ser pensada como o mínimo de pessoas negras que deve ingressar no curso. Ou seja, se alguém tem uma nota suficiente para passar em ampla concorrência, idealmente essa pessoa deveria migrar para a ampla concorrência para que mais uma pessoa negra ingressasse no âmbito da cota racial. E essa é uma demanda que, inclusive, já foi formalizada e encaminhada para a universidade. Os centros acadêmicos do direito e da medicina encabeçaram essa iniciativa, que foi endossada pelo DCE, por outros centros acadêmicos, e também pelo comitê. Eu acho uma demanda super válida, eu acho que faz sentido, mas o comitê acaba não com tanta força, porque, de fato, desvia um pouquinho da nossa proposta. E um último exemplo são as próprias cotas indígenas. O PPI são para os pretos, pardos e indígenas. A gente, desde o começo do comitê, e até hoje, insiste em dizer que nós não vamos adentrar na questão das cotas indígenas pelo fato de que o método de verificação da cota de negritude é muito diferente da indígena. Por quê? Enquanto o negro tem como seu único critério de avaliação o fenótipo, a aparência, em tese, as pessoas indígenas têm um documento oficial expedido pelo governo, seja a certidão de nascimento, onde consta lá que ela é indígena, ou o RANI, que é um documento administrativo expedido pela FUNAI. Qual que é o problema? Isso funciona bem na teoria, mas na prática, parece que o RANI não é mais expedido, as pessoas indígenas não conseguem mais o RANI, e parece também que existe uma certa dificuldade em conseguir na certidão de nascimento esse reconhecimento do indígena. Então, meio que hoje, as pessoas indígenas ficam num certo limbo, porque elas não conseguem comprovar que são indígenas no sentido de que há um documento que a identificaria como tal. Então, se você não tem um documento, você não é. E a gente sabe também que a questão indígena ela é diferente da questão dos negros, porque a ascendência para o indígena é o critério preponderante, né? Essa coisa da ancestralidade, do próprio reconhecimento pelo grupo indígena ao qual ela pertence. Para o negro não é tão assim, não é tão simples assim, porque não há de fato o processo de formação da identidade negra e de apagamento também, do genocídio, ele é diferente. Ele pode se confundir em alguns momentos da história com o genocídio indígena, mas ele assume características diferentes em que hoje você, por exemplo, não consegue dizer a que etnia um negro pertence. Você tem situações em que mesmo uma pessoa que é indígena pode ser lida como uma pessoa negra, ela vai sofrer o racismo do negro, e não o racismo do indígena. E o que eu quero dizer com isso? Que na prática, hoje, existem pessoas indígenas adentrando a universidade como se fossem negras, do ponto de vista formal. Qual que é a questão? Se essa pessoa indígena, se ela se parece com uma pessoa negra, apenas para fim de cota racial e para fins de racismo, não faz muita diferença a etnia, o DNA, porque o racismo não recai sobre a ascendência, ele recai sobre o corpo. O problema é quando existe uma pessoa indígena que não se parece com o negro e também não se parece com aquela ideia que a gente tem de como se parece uma pessoa indígena. A gente sabe na Universidade de São Paulo tem muitas pessoas que não se parecem nem com negro nem com indígena, mas são indígenas. A gente sabe disso, vocês convivem com pessoas assim. E aí que tá, essa pessoa, só porque ela se parece com um branco, quer dizer que ela não é indígena? Não. Porque se ela é reconhecida pela etnia, tem outros critérios, ela é valorizada como tanto. Mas e para o fim de cota racial? Se essa pessoa se parece uma pessoa branca, faz sentido ela ocupar uma vaga de uma pessoa negra? Só porque existe esse problema na forma como a comprovação do indígena... existe esse problema na comprovação do indígena. E aí, por conta disso, ela vai e ocupa a vaga da pessoa negra. Mas e aí? Se essa pessoa se parece uma pessoa branca, qual critério deve prevalecer? O fenótipo, que no caso invalidaria aquela matrícula, ou a ancestralidade indígena, que justifica ela estar ocupando aquela vaga, e aí por uma correção ali de um processo que não leva em conta que não tem mais RANI, que é difícil. E aí, como que fica? Vocês percebem como adentrar nessa outra questão, da questão indígena, é muito complicado? E também poderia desviar um pouco, aliás, desviar totalmente a atuação do comitê, que é especificamente, tem como objetivo exclusivo combater as fraudes
contra pessoas negras? Então, quando o Levante conversa com a gente, o Levante indígena, eu me solidarizo muito com a demanda deles. Eu acho que é um problema mesmo existir um concurso que prevê um documento que não existe, ou não é mais expedido. E me solidarizo muito, e eu acho que o comitê também apoia essa luta. Agora, efetivamente protagonizar essa luta fica difícil. Só como último, prometo que é o último exemplo mesmo. Permanência estudantil. É indissociável. Se você defende o ingresso de pessoas negras, você necessariamente tem que defender a permanência delas. Agora, percebe como a fraude é um problema anterior à permanência? Porque é um problema na origem, no ingresso. Então, é como se o comitê tivesse que voltar para esse debate do ingresso com todas as forças. Então, por isso também que o comitê não atua, não busca exercer nenhum protagonismo na luta por permanência estudantil, mas certamente a gente também endossa e apoia. Oi, Igor. Aqui é uma questão, acho que só quantitativa mesmo, que você comentou, né, do potencial que essas fraudes podem atingir, né, nesse processo aí de crescimento e disposição da questão das cotas. Aí você comentou, né, que atualmente acho que tem 200 processos administrativos, que isso já causa aí uma certa sobrecarga no sistema. E eu não sei se você falou, hoje, quantas denúncias de fraude, qual a ordem de grandeza, pelo menos, das denúncias, né? Ou seja, que não são processos ainda, e que estão aí na ordem de não sei se aí se vem por movimentos, assim, como é que isso é agregado, como é que se analisa esse montante aí? O que nós orientamos que os cursos façam, especificamente os coletivos, é que eles elaborem dossiês. Então, são dossiês que apresentam o nome, a inscrição e eventuais provas, do tipo fotos em redes sociais. E quando a pessoa não encontra as fotos em redes sociais, as pessoas denunciam mesmo assim, porque é meio esquisito que hoje uma pessoa não tenha rede social. E a gente tem visto mesmo que esse é um expediente utilizado por pessoas que talvez tenham fraudado. As pessoas se ligaram e começam a excluir Facebook, Instagram, não abre câmera na hora da aula, as pessoas se ocultam mesmo. Bom, e aí, esses dossiês que chegam até nós, eles são dossiês que relacionam nomes, né? Então, cada nome é um número. Então, essa base que eu estou apresentando para vocês é com base nas somas de denúncias. Então, nesses 3 anos, a gente já passou de 1.000 denúncias encaminhadas à universidade. O que acontece? No início, eram denúncias que a universidade não aceitava, uma parte delas, porque dizia, olha como a universidade foi recrudescendo, né? Ou melhor, como ela foi diminuindo os critérios. No início, a universidade falava o seguinte, só vou aceitar denúncia se ela vier acompanhada de um boletim de ocorrência. O boletim de ocorrência era o que na prática? Era alguém que se sentiu lesado ou alguém que achava que tinha uma fraude, ir até a Polícia Civil e fazer uma denúncia. Esse é um processo muito desgastante. As pessoas elas têm bastante receio de ir até a polícia, as pessoas têm medo, as pessoas têm uma série de receios que de fato não são limitantes, que impediriam a formalização do boletim de ocorrência, mas também, se fossem superadas, iam gerar um documento que é desnecessário, porque se a universidade toma contato com uma denúncia, ela tem uma obrigação legal de apurar essa denúncia. E aí houve também pressão, eu dei entrevistas para jornais, dialoguei com professores, com diretores de algumas faculdades, eu e mais outros companheiros e companheiras, e por meio desse diálogo, a universidade percebeu que era um critério absurdo. E aí, ela passou a adotar um outro critério, que não ia aceitar, ou melhor, que não ia aceitar a denúncia sem foto, sem comprovante. Novamente, um absurdo, porque a universidade, em tese, tem ali a foto de todo mundo. Todo mundo que vai para a segunda fase tem que levar aquela fotinha 3x4. Aquilo ali vai depois para o seu arquivo. A universidade, ela teria condições de, no momento, por exemplo, da matrícula, tirar uma foto da pessoa. Então, quer dizer, a universidade estava pedindo uma fotografia que, em tese, ela detém. E
também depois de muita argumentação, muita discussão, o que tem acontecido hoje é que a universidade está aceitando qualquer denúncia. Então, qualquer denúncia que você faz, a USP vai apurar, ela vai abrir processo administrativo. O que a USP tem feito, uma coisa interessante, antes eles faziam no âmbito das faculdades, cada um fazia de um jeito, hoje está tudo unificado na pró-reitoria de graduação. O que eles fazem? Recebem a denúncia, eles fazem um procedimento de apuração preliminar, e se dessa apuração preliminar resultar em algum indicativo de fraude, eles abrem um PAD mesmo, um processo administrativo disciplinar. O que já demonstra um grande avanço, porque eles estão uniformizando o processo e eles estão fazendo, de certa forma, uma triagem. Né? Preliminarmente, eles verificam se tem se tem algum indício aquela denúncia, e se tem, eles vão para o PAD. O que acontece? Os cursos, são muito poucos cursos que participam dessas denúncias. São poucos. Se eu não me engano, tem 20 cursos que participam dessas denúncias. Então, assim, a USP tem 90 mil alunos. Se você pega só esses cursos onde existem denúncias e você extrapola esses dados, e extrapola de uma forma grosseira. Se você for extrapolar de fato com base em métodos estatísticos, certamente o número vai ser muito maior. Porque, como eu falei para vocês, em 2018, mais da metade dos ingressantes tinha dúvidas seríssimas, assim, se tinham ou não, se era legítimo ou não, isso só na faculdade de Direito. Medicina, tem muita denúncia. A Poli não participa. Quantos cursos de engenharia não tem na Poli? Aí vocês imaginam, né? Você pega Direito e Medicina. Os interiores, que não existe absolutamente qualquer fiscalização. Não existe. Então, assim, esse trabalho que é feito, ele também é um trabalho, como eu posso dizer, amador, porque são pessoas que estão só desesperadas para denunciar um problema que é grave. São pessoas que doam o seu tempo esse que concorre com trabalho, com graduação, com projetos de pesquisa, e acaba sendo um pouco assim, artesanal, né, de procurar, de fazer os dossiês. Vez ou outra passa uma pessoa negra, que não deveria ser objeto de denúncia. Mas por que ainda assim vale a pena denunciar, sempre denunciar? Porque quem é negro não vai ter qualquer problema. Nenhum problema, não vai sofrer PAD nenhum. No momento ali da justificação prévia, vai se ver que é uma pessoa negra, a pessoa vai ser excluída de qualquer tipo de processo. E quem é branco, de fato, vai ter que demonstrar ali, vai ter que passar por um processo administrativo. Né? E se ao final a universidade concluir que a pessoa não fraudou, paciência. O que não dá é se a universidade adotar esse método armador como um método, como único critério. O que a universidade está fazendo hoje é isso. Só abre PAD contra quem é denunciado. Isso é uma merda, porque a maior parte das pessoas que fraudaram não estão sendo denunciadas. Então, eu acho que agora, o que valeria muito a pena é todo mundo que defende as cotas raciais na universidade centrar esforços para cobrar que a USP, já no próximo vestibular, pelo menos adote um mecanismo em que na hora da matrícula, os servidores, os técnicos administrativos, possam pelo menos notificar a universidade, tem uma coisa esquisita acontecendo aqui. Eu me lembro, eu não sei agora se foi no primeiro ou no segundo ano de cota racial, que eu estava lá para recepcionar os calouros e um dos técnicos administrativos chegou assim para falar, gente, vocês não estão vendo aí uma galera que está entrando como cotista, que não é cotista? Tipo, só que o que esse servidor pode fazer? Denunciar a pessoa ali na hora? Falar que a pessoa não pode fazer a matrícula? Ele é um servidor público. Ele não pode fazer aquilo que as normas não digam que ele possa fazer. Agora, se a universidade pelo menos baixar uma portaria dizendo, servidor, se você identificar qualquer problema, comunique, já é um baita de um avanço, sabe? Por exemplo, a Federal do FABC, eles fazem uma coisa muito legal, que eles fazem uma formação dos servidores, e os servidores fazem o que seria uma banca de primeira instância, assim mesmo, tipo, já checa ali, não é, já, tá indeferida a matrícula. Aí, beleza, a pessoa pode fazer o quê? Pode recorrer. A USP poderia adotar um método semelhante, que na hora das matrículas houvesse ali um indeferimento, e a pessoa imediatamente poderia recorrer à pró-reitoria, ou mesmo à congregação da faculdade. E se a congregação indeferir a matrícula, vai para a pró-reitoria. Daria para a USP, na sua estrutura, adotar esse mecanismo. E eu garanto para vocês, se tem um mecanismo desse tipo,
na hora da matrícula, ou melhor, antes da matrícula, muita gente deveria se inscrever como cotista. Porque você teria que ser muito ousado, assim, você teria que, de fato, fazer bronzeamento artificial, você teria que ir pra praia, sei lá, dar um migué muito grande e ainda assim correr o risco, sabe? E como... Só que isso não acontece hoje. Gente, assim, vocês viram o caso do Fantástico, do ano passado, eu acho, um cara que pessoa MSS, que ele se pintou de preto? Tipo assim, é esse o nível da fraude, sabe? As pessoas, elas se pintam, o cara se pintou de tinta mesmo, tinta preta. E tipo, eu fico imaginando, né? Hoje, na USP, você nem precisa fazer isso. Você só deixar a sua câmera desligada, sabe? Você só dá seu nome. É tudo online hoje, assim, não tem controle nenhum. E é desesperador, porque existe no imaginário das pessoas que é mais fácil passar por cota racial. E isso é uma expressão do racismo também, sabe? Os negros são mais burros, então provavelmente a nota vai ser menor. Então deixa eu me aproveitar disso para tentar passar. Mal sabem as pessoas que, na verdade, as cotas raciais estão tão competitivas ou mais que a ampla concorrência. Só que a merda é essa. Tipo, a pessoa que fraudou é uma pessoa que exerce muitos privilégios, né? Tem um caso atual, num dos vários cursos, eu não vou dar mais detalhes porque eu não quero identificar ninguém, mas é uma situação em que, assim, é uma pessoa que é uma pessoa branca, sem dúvida alguma, mas como se fosse o João. Ninguém tem... Ou a Patrícia, ninguém tem dúvida que são pessoas brancas, certo? Ou o Nelson, a foto do Nelson, uma pessoa branca. Então imagina que é uma pessoa assim, branca. É uma pessoa LGBT, muito pobre, que vem do interior. E que tem uma história de que sofre perseguição da família, por ser uma pessoa LGBT, e é muito pobre, precisa de bolsa da universidade, tem uma história comovente, só que é uma pessoa branca que entrou como negro. E isso é uma coisa que acontece muito. É muito comum pessoas que fraudam serem pessoas. Não é que é uma regra, tá? Mas assim, é uma coisa que acontece muitas vezes, não só aqui na USP, mas em outros lugares, em que a pessoa ela tem uma história triste, e essa história triste ela acaba gerando uma empatia que mitiga a fraude racial. Isso nada mais é do que uma outra expressão do racismo, em que você consegue se compadecer de um branco que fraudou, mas não consegue lembrar da pessoa negra que não entrou na universidade porque alguém roubou a vaga. Esse jovem que eu estou contando para vocês, ele entrou esse ano, é uma pessoa jovem que é branca e que deve ser expulsa, apesar de ter todo esse arcabouço muito triste. Por quê? Existe a cota para pessoa de escola pública. Existe a cota que utiliza como regra também o critério econômico. Então, tentou ingressar na universidade pelo método errado. Então, a gente precisa também, hoje, buscar que a universidade se blinde desse tipo de história triste para implementar adequadamente a política pública. Então, por isso que o comitê também sempre fica batendo nas mesmas teclas. É um edital, é um concurso público, existem regras, a pessoa precisa seguir a risco que prevê o edital. A gente busca também sempre falar de segurança jurídica, para que a pessoa que tenha eventualmente fraudada possa passar por todo um procedimento legal, para que no final a expulsão não seja passível de reversão na justiça. Então sempre a gente fica batendo em certas teclas, que até são chatas, mas que são indispensáveis para a gente conseguir ter um resultado mais satisfatório dessa política de cota racial, que é mais e mais pessoas entrando, mais e mais pessoas negras ingressando na universidade. Legal. Legal, Igor, obrigada. Obrigado. Não sei se o Adriano gostaria de comentar alguma coisa, o Nelson, a Júlia. Senão, eu já vou partir para o eixo 1. Aí, Igor, é mais voltado para o movimento negro, mas fique à vontade para comentar. Eu queria fazer uma questão. Se o Igor, né, eu cheguei a participar de algumas reuniões lá no início do comitê, lá no NCN, né, e tudo mais. Depois, enfim, aí na minha fala, vocês vão entender as faltas de pernas aí para poder estar nos lugares, né, mas queria entender se a ideia do comitê hoje é ele se manter como esse espaço autônomo de verificação, de fiscalização, de caminhamento de denúncias, ou se vocês entendem que, em algum momento, esse comitê deve ser institucionalizado, né, em algum âmbito da estrutura da USP.
Com certeza. No dia que as bancas de heteroidentificação forem instituídas, o comitê encerra suas atividades, porque o objetivo último é esse, é implementar a banca de heteroidentificação. Bancas essas que não necessariamente precisam ser exclusivamente compostas por pessoas negras, mas essencialmente precisam ser compostas por pessoas com alguma formação na temática racial. Então é indispensável que essas bancas sejam constituídas após um processo de formação daqueles que vão ocupar esse lugar, porque, de fato, a questão racial no Brasil é uma questão bastante complexa. A gente, de fato, tem um país muito diverso. Uma pessoa que é negra no Rio Grande do Sul é muito branca na Bahia. Isso acontece. E a USP, especificamente, recebe estudante do Brasil inteiro. Então, precisa ter uma banca com uma formação que compreenda essa diversidade. Então, eu acredito que, no início, vai ser uma banca que, necessariamente, vai ser majoritariamente negra, porque acabam que são as pessoas negras que mais se aprofundam e mais estudam. Mas, assim, é totalmente execuível essa coisa de você ter uma formação básica, mas, assim, como eu falei para vocês, às vezes o mínimo já é muito, porque o desconhecimento é absurdo da universidade. E quando eu falo da universidade, é da burocracia da universidade. Você consegue fazer uma formação bastante rápida, bastante célere, com alguns conceitos mínimos para formar os servidores de piso, né? Ali os técnicos administrativos das faculdades, faz ali o procedimento, tem problema, já indefere ali a matrícula, a pessoa tem tempo para recorrer, e o comitê seria institucionalizado dessa forma. Não nós que compomos o comitê passando a integrar a estrutura da universidade, mas a universidade criando uma estrutura que faça, às vezes, e assim, de comitê no sentido de apurar as fraudes, porque, ou melhor, de perceber as fraudes, porque o comitê não analisa as pessoas, não constitui espécie de tribunal racial, a gente simplesmente é um facilitador no sentido de tornar formal uma denúncia que às vezes alguém de boa fé poderia fazer para um órgão errado, às vezes de uma forma até equivocada, por exemplo, xingando a pessoa, ofendendo a pessoa. A gente só faz esse filtro formal para garantir que chegue no órgão da universidade que é competente. Então, não sei se eu te respondi, mas basicamente o que a gente busca mesmo é que a universidade atue como de fato deveria atuar, que é fiscalizando, reprimindo, fraude na origem. Isso na prática é prevenção. Tá certo, obrigado. Legal. Eu vou começar então com este 1, Adriano, para a gente entender como e quando surge o debate pela demanda de cotas universitárias, né, a demanda de cotas raciais universitárias dentro do movimento negro, ou se você quiser falar dentro especificamente do Uniafro, fica à vontade, tá? Certo. Bom, eu acho que historicamente, né, o movimento negro, as organizações negras, né, acho que é importante a gente falar em organizações, associações negras, para depois falar em movimento negro, né, ao longo do século XX, sempre tiveram essa preocupação de garantir que a população negra tivesse condições mínimas de sobrevivência, que foi o que foi negado com a abolição, com a falsa abolição de um artigo só que não garantiu nenhuma possibilidade de acesso à terra, à renda, a trabalho, à educação, né? Então, desde o início do século XX, né, por mais que as associações negras elas tivessem orientações diversas, né, algumas ligadas até a grupos conservadores, católicos e aderindo até a usos e costumes brancos, né, com algumas contradições, enfim, sempre teve essa questão do fortalecimento da população negra, de você provar que a população negra ela tinha capacidade de trabalhar, de aprender, de se formar como qualquer outro setor da sociedade brasileira, né? E nisso a população negra ela foi se auto-organizando, né? De diversas maneiras para fortalecer esse acesso à educação que era negado para depois você conseguir ter o acesso ao trabalho, né, e aos direitos, né, que não tinham nenhuma previsão ali na abolição, né. Então a gente tem assim, durante a primeira metade do século XX, você tem essa diversidade de grupos, né, que na década de 30 você acaba tendo
parte deles se organizando dentro da Frente Negra, que também tinham as suas escolas, né? Também tinham seus meios de formação. Frente Negra foi o único partido negro existente no Brasil que tinha um caráter de frente. Você tinha grupos de N matizes políticos ali, né? E a partir dessa experiência também, em contato com ela, né, até certo ponto, na década de 50, o Abdias do Nascimento formulou o Teatro Experimental do Negro junto com atores e aprendizes de atores no Rio de Janeiro, né? Ali você também tinha um processo de educação popular ligado muito à questão da alfabetização, né? A gente tinha o direito básico que a gente tinha, que já poderia ser acessado com a alfabetização, era o voto. Né? E a população negra ela ficou excluída, grande maioria dela ficou excluída desse direito até 1988, né? Por não ter o acesso à educação e pela normativa ela ser propositalmente excludente, né? Enfim, dessa forma que o racismo estrutural ele vai operando ao longo do século XX, por meio de leis, né, que não dizem diretamente que elas estão discriminando por raça, mas que são direcionadas à população negra por conta das condições em que ela vivia. Então, a questão da lei da vadiagem é um exemplo disso, né? Como que você vai cobrar trabalho de uma população que não teve acesso ao trabalho garantido, né? Por exemplo, essa questão do voto do analfabeto, por exemplo, né? Dentre outras várias questões, a exclusão da CLT, das domésticas, né? Que perdurou até 7 anos atrás, assim. Então, você tem uma série de omissões legais e de legislações que não tocam na questão racial, que acabam excluindo a população negra. Então, de diversas formas, a população negra foi se organizando coletivamente nessa primeira metade do século XX, né? Conseguiu alguns avanços, né? Além da própria formação das sujeitas e sujeitos negros, né? Como a primeira lei, né, que punia a discriminação racial, né, que é a Lei Afonso Arinos, no início dos anos 50, mas que não teve praticamente nenhuma efetividade, né? Era uma lei que colocava o racismo como contravenção penal, né? Enfim, bastante limitada. E a gente vai ter isso dentro da tradição de luta política que a gente tem de pessoas negras que atuaram também no PCB, né, que atuaram também na luta armada. Você vai ter um caldo ideológico ali nos anos 70, durante o período da maior repressão, que o movimento negro ele começa a se mover para um sentido mais à esquerda, mais pautando reparações históricas e levando adiante uma formulação que o Abdias já trazia nos anos 50, que era do genocídio do negro. Né? Eu achei muito boa a fala do Igor, inclusive dessa questão, que a gente não consegue identificar de que etnia a gente é. Então é um genocídio ali que o Abdias já formulava que ele vinha não só pela eliminação física, mas pela eliminação cultural também. Tipo, as pessoas não conseguiam se auto-identificar como negras, né? Então, a partir dos anos 70, você começa a ter essa luta por reparação histórica, né? Um dos marcos desse momento é a fundação do Movimento Negro Unificado, do MNU, né? Com a denúncia do genocídio da população negra, com essa formulação mais detalhada do que seriam as cotas raciais, e que ela vai, ao longo dos anos 80, ao longo da redemocratização dos anos 90, ela vai se estruturando a partir de toda uma série de movimentos de cursinhos populares, né? Então, citar aqui só para a título de exemplo, né, 4 grandes grupos aí. A gente tem o cursinho PVNC, né, pré-vestibular para negros e carentes do Rio de Janeiro, que vai se estruturar no final dos anos 80. A gente tem também o Instituto Steve Biko, na Bahia, né,
Aqui na Universidade de São Paulo, indo muito além da questão da educação popular, né? A educação popular, ela vem como um dos braços, né, do núcleo de consciência negra da USP, mas nunca foi o único, né? Ele sempre foi um espaço ali desde 87 ali de organização de trabalhadores, de professores, negras e negros e estudantes também, para pautar a questão do racismo dentro da universidade. A partir dali também surgiu o cursinho popular, né? Deixa eu ver se eu esqueci de alguma. E aí, aí para onde chegar, onde está o Neafro nessa história, né? Que é a fundação da Educafro, né? Educafro, que ela vai se estruturando no final dos anos 80, início dos anos 90, ligada à Igreja Católica, ligada também aos movimentos populares, né? A gente costuma ressaltar que os movimentos populares, eles têm uma história, uma narrativa muito branca, né? A narrativa do Partido dos Trabalhadores, infelizmente, ela é muito branca, e dos movimentos das SEBs também, sendo que a maior parte da população que estava ali era a população negra, né? E sendo que a gente tem um dos maiores movimentos de educação popular do país, surgido justamente de um braço dessa movimentação popular também, né, que foi a Educafro junto aos franciscanos, né? Então, a partir dessa trajetória, e aí a gente teve muitas movimentações ao longo dos anos 90, isso passou pela Marcha Zumbi dos Palmares, em 1995, né, com a memória dos 300 anos do assassinato do Zumbi dos Palmares, né, com reconhecimento pelo Estado brasileiro de que existia racismo no Brasil e que era um problema a ser combatido, né, que isso aconteceu ainda, se eu não me engano, em 97 ou 98, né, é um período, isso dentro de um período neoliberal, né, para a gente, dentro do governo FHC, para a gente ver como que essa questão, ela constrangeu realmente uma determinada cúpula de intelectuais, muitos oriundos da USP, que estavam ali no poder naquele momento, apesar de toda a austeridade econômica, apesar de toda uma política que é contra a população negra, né? Então a gente vê a força que essa pauta ela já tinha ganhado nos anos 80, nos anos 90, né? E é nesse contexto também que as primeiras formas de cotas raciais elas vão aparecer na UERJ, né? E aí aqui em São Paulo, em 97, 98, nesse período surgem os núcleos 11 de agosto, em Poá, e o núcleo a Educação Liberta, em Itaquaquecetuba, né, que são dois núcleos, então, da Educafro, né, nesse período, 97, 98, 99, né, que eles são duas das bases, né, junto com núcleos que vêm de Mogi das Cruzes, depois de Bragança Paulista, tal, de um grupo que ele começa a se sentir um pouco insatisfeito com a forma como o trabalho do movimento na Educafro estava sendo levado adiante, né? Tinha-se uma crítica no sentido de achar que o movimento ele estava muito mais assistencialista do que combativo, né? No sentido de cobrar o Estado com relação à questão do genocídio da população negra, da violência policial, né? E de várias outras formas de racismo estrutural, né? Até por conta de alguns acordos, passou um pouco também, a gota d'água foi o apoio do Frei Davi a um mecanismo que o governo Alckmin propôs para acesso à universidade da USP, para acesso à USP, agora eu não lembro exatamente qual era o nome, né? Mas era um sistema que previa um ou 2 anos de um curso normal, que após esse curso normal, entre aspas, né, a pessoa poderia entrar na universidade ou não. Você criava uma peneira, um meio de campo, né, ali, e alguns setores do movimento negro apoiaram, e o Frei também apoiou, levando parte considerável da Educafro, e após isso a relação que já vinha estremecida enfraqueceu ainda mais, e aí 40 núcleos saíram da Educafro, fizeram um ato de ocupação da Faculdade de Medicina,
né, ali pela doutora Arnaldo, pela Paulista, dentro da faculdade, denunciando a necessidade de cotas na USP, né? Aí é nesse momento, em 2009, que a Uneafro ela é fundada, né? Com esses 40 núcleos, depois a gente passa por momentos em que a gente, alguns núcleos são desativados, outros são criados, a gente vai reconfigurando, né, esses núcleos ao longo de 12 anos, né, de história, né? Mas aí o movimento ele acaba tendo essa característica. A gente entende que a educação popular é uma forma de você tirar o jovem negro da linha de tiro, né, do meio da violência, né, que infelizmente é o que distribuem para a população negra e periférica, né, ao mesmo tempo buscando formar ele para essa consciência de quem ele é como negro, que é um dos aspectos do genocídio. Então a gente entende a educação popular como combate ao genocídio em várias frentes, nesse fortalecimento da identidade negra, que é uma das formas de fortalecimento, de consciência racial, né, na identidade de classe social, na identidade de território, né, na articulação com outros grupos culturais no território, com grupos de defesa dos direitos da criança e do adolescente, né, porque a gente entende que, infelizmente, a escola pública que é legada para a periferia, ela procura de todas as formas limitar a perspectiva dos jovens e colocar ele numa posição de vulnerabilidade ali, que já é grande por conta da questão material, né, de forma que ele vá parar numa FEBEM, que ele vá ser assassinado pela polícia, ou de uma forma avulsa, ou por conta de viver em territórios que tem tráfico de drogas, né, e aí já é um outro mecanismo do genocídio, né. Então, nisso a gente organiza os núcleos de educação popular não só com essa ideia de colocar o estudante na universidade, mas principalmente com essa perspectiva de que a gente precisa fortalecer a vida deles e das comunidades, né? E nisso, na lógica do quilombo, a gente traz ali, né, tanto que o nome da Uneafro é União de Núcleos de Educação Popular para Negras, Negros e Classe Trabalhadora. Então, aos territórios onde você tem maioria da população negra, você privilegia esse lugar como um espaço para que a população negra se organize como coordenadora dos núcleos, com poder de fala, né, com a prioridade para esses jovens que evadem mais das escolas também, né, as jovens e os jovens, né, que evadem mais da escola, enfim, mas ao mesmo tempo trazendo todo mundo que está junto no território. Então, toda a população trabalhadora periférica que está no território, ela está junto, por isso que tem essa lógica do quilombo que acolhe todo mundo que está excluído do sistema pela desigualdade social, pelo capitalismo, enfim, né? Então, assim, é dentro desse contexto que a gente pauta as cotas raciais, dentro desse arcabouço histórico, né, que tem uma herança das associações, dos grupos da primeira metade do século XX, e dentro dessa tradição política de esquerda mesmo, de luta por reparações históricas, todas as reparações possíveis. Então, a gente está articulado com o Ministério Público do Trabalho, com servidores pretos e pretas que estão ali pautando relações dignas de trabalho para a população negra. A gente está articulado também com grupos que pautam a cota no serviço público, né? A gente está articulado com N grupos aonde a gente é possível trabalhar a questão da reparação histórica, né? Aí eu acho que um outro ponto que eu acho que é super importante a gente colocar, né, que é a questão da permanência, né? A gente aqui em São Paulo foi um dos 2 cursinhos populares que trouxe essa questão da permanência no cursinho popular como algo essencial, porque justamente entre os 15 e 18 anos é a idade que a molecada começa a fazer bico para ajudar os pais, né?
que começa a conciliar a escola com trampo, e é uma relação muito complicada, onde a escola sempre acaba ficando para depois, né? Então, a gente conseguiu, ainda na gestão Haddad, propor uma política de permanência para a Secretaria do Trabalho e Emprego, junto com o Cursinho Mafalda, que ela era chamada Bolsa Cursinho. Então, ela tinha um valor que, se eu não me engano, era de R$ 490 por mês, para uma quantidade de 5 a 6, 7, 8 alunos de cada núcleo, né, da Uneafro. Na época, a gente tinha em torno de 14 núcleos aqui na cidade de São Paulo. Era uma política municipal, então ela acabava excluindo, entre aspas, né, núcleos que estavam na Grande São Paulo e no interior ou no Rio de Janeiro, né. Mas esse período foi de grande aprendizado, porque a gente conseguiu trazer essa galera para dentro do cursinho de uma outra forma. Eles coordenavam mais as atividades, como eles não tinham que estar no trabalho, eles conseguiam estar mais presentes, né? Hoje a gente tem frutos incríveis. A gente teve estudante que passou a articular espaço cultural com verba de edital público. Alguns foram trabalhar no território, né, em espaços de assistência social. Outros entraram na Universidade Pública Federal, outros na USP, inclusive, né? Atualmente a gente tem 3 estudantes, né? Uma na Letras, um na Geologia, né? E outro nas Políticas Públicas da IACH, que entraram com essa política pública. E aí também outro grande orgulho que a gente tem, que é o trabalho com as meninas que estão na mandata Quilombo Periférico, né, que é uma mandata parlamentar aqui na Câmara dos Vereadores, a Samara Sóstines e a Débora Dias, que são fruto dessa política do Bolsa Cursinho, né. A Samara numa situação de vulnerabilidade muito grande, flertando com ficar em situação de rua, né, uma mulher travesti, né, enfim, que teve muito apoio também dos movimentos de moradia do centro, né, e que hoje faz parte dessa mandata aí, que tem participação da Uneafro, né, e tudo mais. Então, a gente tem muito essa questão da permanência em mente, né. A gente teve pessoas que entraram na universidade em 2018, que foi um momento que a gente conseguiu pensar essa política para além, né? Infelizmente, com Dória, o Bolsa Cursinho acabou, né? Entrou o Dória, acabou o Bolsa Cursinho já no início de 2017. A gente teve que correr atrás de emenda parlamentar para suprir o resto do ano de 2017, né? Que foi justamente o que salvou o menino que entrou nas políticas públicas, que a Samara, que foi fazer curso técnico em meio ambiente e tal, né? Em 2018, nesse vácuo que a gente não estava conseguindo pautar essa política, a gente começou a pensar a permanência de quem estava entrando na universidade, né? Então, a gente mobilizou uma campanha de doações, né, com a sociedade civil, para que a gente pudesse garantir para esses estudantes que têm que se deslocar para vários lugares no país, né, um dinheiro mínimo para eles se manterem nos 3, 4 primeiros meses, né, foi o que a gente conseguiu fazer naquele momento, né. Depois, infelizmente, a gente não conseguiu, por falta de pernas, manter, né, esse apoio nos anos seguintes, falta de pernas, falta de doação também. E tanto que, quando o Quilombo Periférico se candidatou à vereança, uma das questões que a gente colocou ali foi o fomento à educação popular, né? A gente colocou como um dos elementos ali do programa que todas as oportunidades possíveis que a mandata tivesse de pautar, sei lá, agora a gente está pensando em pautar vacina para professor de educação popular. É um exemplo. Já que você tem uma política para o professor da educação pública, estender ela para a educação popular. Passe Livre, que é a frente de cursinhos populares,
também pautou, é uma questão que estava lá e que a gente pauta como movimento, né? Só que aí a gente está nesse interregno, a gente precisa voltar a ter essas políticas para o aluno do cursinho popular, e pensar formas também de apoiar aquele que está dentro da universidade. Só que, assim, todas as vezes que a gente faz isso, o objetivo é de constranger quem deveria estar fazendo a política. E não está, porque a ideia final é que a universidade promova essa permanência de uma forma mais eficaz, né? Inclusive, a gente publicou uma nota pública. Só um momento que eu vou atender o celular rapidinho, mas eu já. Bom, mas é isso, eu acho que a gente, no momento que teve os 2 casos de suicídio agora, também a gente fez uma manifestação pública, né, cobrando a universidade realmente por uma política de acolhimento que seja efetiva, né, apoiando também a mobilização aí que os professores fizeram, né, exigindo um escritório USP Diversidades, com a presença de professoras e professores negros também, né, e a gente vê com muita preocupação, né, essa falta de acolhimento, né, eu acho que o Igor falou muito bem, que ela muitas vezes é fruto de um alinhamento ao problema, né, de não conhecer o problema, as especificidades, né, de um estudante negro, a trajetória da vida escolar de um estudante negro, principalmente, né, que quando ele chega na universidade, o capital cultural dele é diferente, né, não é melhor nem pior do que o do aluno branco, mas é diferente, não é considerado, né, seja as culturas periféricas, as culturas rurais e de trabalho que os pais têm. Você tem N características, não é nem só essa questão que o pessoal levanta mais comumente, que é da cultura negra, da cultura afro, né? Você tem várias outras questões psicossociais também, né? Do fato de você vir de famílias negras que têm uma relação com o trabalho que é outra, que é sempre do trabalho mais precário, do trabalho com uma relação de assédio, de hierarquia mais exploratórias, e isso acaba se refletindo também na relação doméstica, dentro de casa, uma relação diferente com todas as instituições, com a polícia, com o SUS, né, enfim, você tem uma série de outras questões que não são consideradas, por exemplo, no momento da participação de uma aula, né? Muitas questões que a gente traz não são ouvidas, não são escutadas, não são debatidas, né? Você não tem atendimento psicológico específico que lide com questões raciais, né? Eu cheguei a fazer terapia com o pessoal da Psico, né? Aquele programa de terapia gratuita. Tive que romper com umas 3 vezes a terapia, porque eu falava uma língua e os psicólogos falavam outra, tipo, não tinha um espaço de interlocução ali mediado, né? Então eu acho que são muitas as questões de exclusão, que são desde as mais óbvias até aquelas que você tem questões de tato numa relação social mais
cotidiana, que não são levados em consideração, que não são estudados, né? Hoje a gente tem vários agrupamentos negros aí que podem ser consultados, por exemplo, a questão psicológica. Se você chamar Ama Psique, vários coletivos negros, você vai ter um baita dossiê sobre todos os problemas psicológicos possíveis e frequentes entre jovens negros, né? Enfim, eu acho que é um pouco essa ideia, né, que a gente queria passar. Eu acho que a gente tenta se organizar para mitigar alguns problemas que a gente tem, né, como população negra. A gente se organiza de forma comunitária, né? A gente procura sempre jogar na cara do Estado que a gente está fazendo coisas que o Estado deveria estar fazendo e cobrando o Estado para que o Estado faça e para que as instituições façam, né? Desde uma secretaria de governo, um sistema educacional, de saúde, de segurança, né? E nesse arcabouço entra a Universidade de São Paulo também, que é um dos lugares, tipo, a gente não compreende o básico, por exemplo, da gente querer fazer um processo de formação com os estudantes num sábado de manhã, por exemplo. Não abre um anfiteatro para que a gente faça isso. Não entende a rotina de um pessoal que trabalha a semana inteira, e aí não é somente a população negra, mas também não entende a realidade da população trabalhadora. Então, a gente fez 2 aulões inaugurais com todos os núcleos dentro da FEFELESH, mas foi quase que arrancado a fórceps, assim. A gente teve que esgotar quase todas as possibilidades de correr atrás de gente do administrativo, de professores, para conseguir ter um anfiteatro funcionando no horário que um trabalhador comum consiga frequentar, e dentro da rotina do que é o cursinho, que são aulas aos sábados e domingos, né, na maioria esmagadora dos núcleos, né. Então é isso, assim, a gente vê a USP como um lugar, tem essa carga histórica, né, de um lugar fundado por brancos para educar a elite branca, né, se comunica, se articula muito bem com a classe média, também de maioria branca, né, mas agora ela está bugada, assim, ela não... a questão do mecanismo antifraude, até ele ser entendido, como o Igor colocou, foi um negócio que demorou muito. Eu acho que antes de você implementar as cotas, já tinha que estar tudo pronto, não exige demais, assim, para outros processos a eficiência a gente sabe que é muito maior. Tinha que estar tudo pronto mesmo, sabe? Tinha que ter chamado todo mundo que está a par do problema. Como eu falei, já são mais de 30 anos de exigência de cotas raciais de uma forma enfática pelo movimento negro à esquerda, e mais 20 anos de elaboração do genocídio, da questão de ações reparatórias, e mais um século e pouco de falsa abolição. Então, o mínimo era procurar quem tem o acúmulo, quem se dedica a isso a partir do movimento, né? E aí, assim, só para concluir mesmo, mudar um pouco essa chave, essa compreensão que muitas pessoas têm dos movimentos como lugares de slogans, de pautas ideológicas que não tem nada a ver com a realidade. Na verdade, a gente parte do pressuposto que a gente atende todo tipo de coisa que o Estado não atende, né? E com isso a gente produz dados, a gente produz muito conhecimento, né? Eu acho que é um pouco isso, né? Desculpa se eu me prolonguei demais aí. Eu só vou precisar, até peço desculpa, não sei se vocês conseguem pausar um pouquinho a gravação. Eu preciso dar um aviso muito rápido para minha mãe agora. Foi porque me ligaram aqui. Vai lá, tranquilo. Não vou nem pausar para não correr o risco de perder. É isso que eu ia dizer, porque no Zoom dá para pausar bem tranquilo, né? Ele tem lá o botãozinho de pausa e o botãozinho de stop.
Mas no Google é meio. Aqui não tem essa opção, né? Então vamos deixar assim, tá tudo certo. Pessoal, eu vou ter que me sair daqui a uns 10 minutos, mais ou menos, que eu vou ter uma reunião com o professor Paulo, o diretor Tá aqui da bom. faculdade. Mas eu quero deixar bem claro que o escritório de apoio institucional ao pesquisador está à disposição de vocês. O que vocês precisarem de dados dos nossos sistemas, a gente vai correr atrás para vocês. E se precisarem também fazer algum outro formulário para passar para os alunos, para colher alguns dados, também a gente pode elaborar juntos, a gente faz a quatro mãos, tá? Então, queria dizer isso. Obrigada, Nelson. Obrigada por participar, obrigada pela disponibilidade, viu? Que é isso, eu que agradeço. Tchau, tchau. A gente vai mantendo contato. Perfeito. Tchau, tchau, gente. Obrigada. De nada. Depois eu vou ver a gravação. Paty, se você quiser me mandar a gravação depois para eu cortar essa parte, eu corto e reexporto, que aí as pessoas que forem assistindo, quando for subir no Drive, não fica tão pesado. Fechou, Júlia. Eu vou colocar lá no Drive aí para todo mundo, daí você pode. Aí, inclusive, já transforma em áudio, né? Acho que é mais fácil também, não é? É sim, pode ser. Ele voltou. Ui. Oi, tudo bom? Então, minha mãe teve Covid e aí ela tá recebendo o médico em casa, né? Ficou internada, foi terrível, assim. Mas ela tá Mas- se recuperando já tem 6 meses quase, mas aí ela tá recebendo o médico em casa. Aí ele me ligou aqui, que ele tava 6 indo falar. meses? Caramba, gente. Ela ficou 1 mês internada, Nossa. 8 dias entubada, Uau! mas assim, a gente, como essa doença tem um mecanismo muito louco, ela com 69 anos, no terceiro, quarto dia que ela estava entubada, o médico falou, olha, quase 90% de quem tem essa idade está nesse estado, né, de pulmão comprometido, não sobrevive, né, então vocês vão se preparando para qualquer coisa. Nossa. Só que aí 2 dias depois ela foi recuperando bem aos pouquinhos, tal, até tirar o tubo. Mas aí tem todo um processo aí de reabilitação para ela voltar a andar, tal, né? Aí agora ela tá conseguindo andar com bengala, tal, mas ficou uns meses aí no... Dá bastante fraqueza, né? Ixi, dá um monte de coisa. Caramba. Teve que tomar inalação, enfim. Mas agora Melhoras para ela. tudo bem. Agora tá tudo bem. Ai, que bom que ela errou, né? Fez o médico errar, já, né? A previsão. Melhoras Nossa, mas para não, é ela. muita sorte, de verdade. Que bom que ela tá Sorte. bem. É sorte, a gente não sabe nem o que foi aqui. Mas enfim, voltando para a entrevista, desculpa. Voltando para a entrevista, eu acho que, tipo, nesse seu último comentário, você já contemplou vários dos pontos pertinentes ao levantamento e tal, mas o que gostaria de saber é como que a Uniafra, como que o movimento negro, ele avalia a política de cotas na USP hoje, se você puder falar da USP especificamente, mas... no caso, e também como que vocês têm trabalhado isso dentro do movimento? Então, a gente faz uma avaliação de que as coisas se abriram, você ter o acesso às vagas é uma garantia importante, né? Algo que desde a frente pró-cotas, né, que foi uma frente grande que a gente pautava as três paulistas, né, a gente queria o acesso à vaga, a gente precisava ter a vaga, sabe, tinha que ter essa garantia. Não era... era PIMESP o nome do outro sistema, né, aquele que eu falei
do curso de 2 anos, a pessoa saía com o equivalente a uma licenciatura ou entrava depois no curso superior, né? Assim, que é uma forma de dizer que o negro é mais burro, né? Que o negro não vai conseguir fazer a faculdade. E se ele quiser, ele pode ficar com aquilo ali e sair fora, né? Pode ficar com um curso que não bacharel, né? Aquilo ali pode não ser para ele, né? Então a gente não queria isso, a gente não queria que fosse simplesmente o bônus, né? O bônus ele dava ali 2, 3 pontos a mais na primeira fase, mas era muito pouco, né? E só alguns que conseguiram acessar escolas um pouco melhores, escola técnica, ou escola de centro, conseguiria a partir daquele bônus chegar à vaga, né? Aquilo ali ia ter realmente um efeito na nota da prova para ir para a segunda fase, né? Eu fui uma dessas pessoas que era exceção à regra. Eu estudei em escola técnica, tal, enfim. Eu passei por um processo sui generis. É lógico que aí tem vários problemas psicológicos por você remar muito, tanto assim contra a maré do seu meio, tal, enfim. Mas eu sou um exemplo disso daí, né? De tipo, poucos estudantes com bônus conseguiam ter algum efeito na prova. Eu consegui para a segunda fase porque o bônus me ajudou. Mas eu tinha que fazer 48 pontos, sei lá. Tinha que fazer um número alto de pontuação para poder conseguir chegar nesse bônus, né? Com a conquista da vaga concreta, direto no curso da graduação, né? Dos bacharelados, enfim. O outro desafio que se coloca é como que os processos seletivos estão operando, né? Então, a gente sente uma necessidade na USP, né, que em outras faculdades isso acontece de uma forma mais, principalmente na Unicamp, de você ter outros saberes. Por exemplo, a questão da literatura, as listas, por mais que elas tenham melhorado, agregado algumas coisas, elas são pouco avançadas, no sentido de você ter mais literatura periférica, mais referenciais do rap, do hip hop, do samba, ou de outras linguagens que a população negra e periférica produza e também tenha um maior diálogo, né? E isso passa pela elaboração de toda a prova, né? Eu gosto muito de citar Maria José Menezes, que foi uma das pessoas aí que estruturou o NCN durante vários anos, né? Ela é da área de biológicas. Quantos saberes médicos, medicamentosos que a população negra produziu que foram apropriados depois pela indústria farmacêutica, né? O mesmo ocorre também, ela sempre ressaltava com a população indígena, né? Então, assim, a gente tem muito essa questão com a elaboração das provas em si, de elas não contemplarem muito dos saberes que a gente produz, que a gente conhece, com os quais a gente convive, né? A cultura oral, né? O nosso universo de trabalho, de território também, que a maioria da população negra, ela está ou nas periferias, né? Ou em enclaves de pobreza no centro e nas áreas mais nobres, né? Então, quanto dos saberes produzidos nesses territórios e do cotidiano que a gente passa neles está nas provas efetivamente. Que geografia está nas provas, né? Que história está nas provas, né? Porque no cursinho a gente parte muito do pressuposto que a gente vai interpretar a nossa realidade, né? É o prioritário, e aí a gente vai trazer, a partir dos nossos referenciais, os conceitos mais gerais do que vem a ser latitude, longitude, hidrografia, urbanização, né? A Jaqueline, ela está fazendo esse trabalho lá com a gente no cursinho, de ver como que a gente elabora isso, como que a gente vai elaborar a literatura, por exemplo. Vai ter uma aula esse sábado sobre escritoras negras, procurando abarcar o máximo de autoras possíveis, né? E a gente queria ver muito uma prova que dialogasse com essa cara, né? Os irmãos indígenas também, mano, é um absurdo você não ter uma prova específica para as populações indígenas.
Entende o que eu estou falando? A gente conseguir acessar a vaga direto no bacharelado é uma baita conquista, tendo em vista a quantidade de pedra que a gente teve no meio do caminho antes para chegar até isso. Só que agora, por exemplo, para começar, a gente tem uma prova que os conteúdos não dialogam em nada com a 10.639, né? Que é a lei da história das culturas afro-brasileiras, e em nada também com a 11.608, que é da história das populações indígenas, né? Que a ideia dessas leis não é elas ficarem restritas à história, a humanas, né? A ideia é que elas venham para todas as matérias, para que a gente traga a história da África, por exemplo, para debates na filosofia também, para debates na matemática, para debates em outras ciências, né? Que a questão da eugenia, por exemplo, venha para o debate da biologia também, por exemplo, né? Por que não ter isso também e isso cair na prova, né? Sem contar, assim, doenças específicas da população negra, questões do sistema de saúde, de saneamento básico. Meu, a lista não acaba nunca, mas, assim, a prova da FUVEST em si, ela é muito antiquada, né? O Enem, ele vem com uma proposta, nos últimos anos, era uma proposta boa. Veio a onda conservadora, ela está se aproximando cada vez mais do que a FUVEST, né? E, ao mesmo tempo, as notas de corte, elas são altíssimas, né? Foi uma briga para o número de vagas também se expandirem, mas as notas de corte continuam lá no alto, principalmente no lado, digamos assim, na elite da elite, que é a medicina, a arquitetura não, medicina, engenharia e direito, né? As notas continuam altíssimas, sejam pelo sistema do SISU ou pelo sistema da FUVEST. Então, assim, a gente vê isso com muita preocupação, porque, na verdade, quem está acessando, né, essas vagas de fato, né, e depois quem que continua de fato na universidade, que tem toda essa preocupação que a gente colocou com o acolhimento. A gente não consegue o acolhimento nem quando a gente é cursinho popular, que dirá nesses casos que a gente também está acompanhando aí das pessoas que infelizmente acabam se suicidando, né? E outros casos mais das pessoas que evadem por questão material ou porque se sentem excluídas, né? É um meio social totalmente distinto daquele que elas conheciam, né? Então, assim, não dá para você achar que o moleque que demorou, sei lá, que nem eu, até os 19 anos para passar da Consolação e descer a Rebouças para ir para a Zona Oeste, antes de ir para a USP eu nem sabia o que era a Zona Oeste, sabe? E que tá sentado ao lado de uma galera no bandejão que tá falando de ir para a Europa como se fosse, para mim, sei lá, ir daqui de São Mateus para Aricanduva, que era o lugar que eu ia fazer mais o percurso daqui para o ABC Paulista, que é perto, né? Então, assim, são coisas muito... um choque de realidades muito grande, né? Que eu acho que precisa ser melhor trabalhado, né? Acho que é isso. A cota é importante, mas ela, além desse combate às fraudes que o Igor colocou, ela tem que ser uma vaga que realmente coloque a pessoa dentro da universidade, né? De uma forma participativa, que ela se aproprie da universidade. Porque simplesmente você ter a vaga, ter o nome na lista e entrar ali naquele espaço de uma forma como se eu fosse igual a qualquer outra pessoa que frequenta ali há 50, 60 anos, é um absurdo, assim, sem tamanho, sabe? Adriano, uma pergunta que a gente viu com também um outro entrevistado de um outro cursinho, e acho que é um pouco anterior a tudo isso, porque a gente já avançou bastante, já estamos próximo aí do término do
a Patrícia orienta, mas a pergunta é a seguinte, como é que esse aluno que chega no cursinho, né, como é que vocês veem, ou qual é o diagnóstico que vocês fazem do nível de conhecimento que ele tem desse direito dele às cotas, por mais restrito que seja, e por mais, né, que fique muito aquém do necessário, mas porque a gente viu, e eu também no Embu, onde eu trabalhei também no cursinho popular, a gente via que o problema vinha até antes, né, porque o aluno do ensino médio, ele nem sabia disso, ele nem sabe, achava que era pago, né, então, quer dizer, é um negócio também muito louco esse da comunicação. Qual é a impressão que você tem dentro do Educafro, ou qual é a impressão que você tem também dentro do movimento, por favor? Então, na Uneafro, né, a gente trabalha muito essa questão de, na primeira aula, já apresentar as coisas, já dizer qual é o objetivo do cursinho, qual é a ideia, que é essa ideia de reparação histórica, de que as cotas são um direito, que não é favor, que quando você entrar lá, você não vai ser discriminado por conta delas, né? Que você não é um aluno de segunda categoria, que é um direito, na verdade, né? Porque você paga imposto para manter aquela universidade, seus antepassados trabalharam para aquilo ali ser erguido, trabalharam diretamente, indiretamente, gerando renda para que o negócio, para que toda a instituição fosse construída, né? E o conhecimento que é produzido ali, a gente procura mostrar, olha, isso daqui é produzido na universidade e tal, tem grandes limitações, porque o que foi produzido foi feito por pessoas que não são da nossa classe, da nossa cor, não conhecem nossa realidade. Algumas coisas chegaram aqui, mas chegaram de forma limitada, né? Outras existem, mas não chegam até nós, né? Então, portanto, é importante que a gente esteja lá, porque aquilo ali também é nosso, e o conhecimento que vai ser produzido ali, ele também vai servir para nós, né? Então, a gente procura trabalhar a consciência do pessoal em vários níveis, né? Porque justamente isso acaba chegando neles o senso comum, a informação do WhatsApp, preconceitos que muitas vezes são veiculados dentro do ambiente escolar, né? Muitos professores colocam para o estudante que o USP não é para ele, que é melhor ele arrumar um emprego logo, que no máximo que ele vai conseguir fazer um curso técnico. Muitos nem isso incentivam, né? Nisso aqui eu estou criticando a escola pública, mas não estou querendo o fim dela, não estou querendo, não estou dizendo que os professores são ruins, eles também têm a vida precarizada, né? De várias formas e acabam também desanimando, não tendo processo de formação que dê uma visão mais ampla para os estudantes, né? A gente fala assim, ó, se o estudante da Uneafro ele consegue ter uma visão mais ampla do próprio território, que muitas vezes ele não sabe que existe uma assistência social, que existem ocupações culturais no território, o próprio movimento cultural das periferias, mesmo com espaços em vários territórios, e a gente tem espaço público, casa de cultura, festivais, programação cultural, a gente tem conseguido, nos últimos 5 anos, conquistar isso. Mas os estudantes também não se apropriam do que acontece no próprio território, né? Então, se a gente consegue fazer o estudante circular mais pelo próprio território, pela cidade, ter uma perspectiva mais ampla das coisas, a gente já tirou aquele corpo de uma posição de fragilidade, né, do universo do trabalho, fazer o que quiser com aquela pessoa, e o trabalho aí, até, enfim, o tráfico também, enfim, de uma forma que essa pessoa ela consiga enxergar outras perspectivas na vida. E aí a questão das cotas a gente procura colocar como algo que, olha a quantidade de significados e de possibilidades que a cota tem. Então, assim, ouçam menos o que chega pelo WhatsApp, por vídeo de extrema direita, de holidays e de pessoas assim que dizem qualquer coisa só por dizer, né? E vamos trabalhar mais na realidade essa questão, né?
Oi, eu tirei minha câmera porque minha internet tá bem fraquinha, daí pra não cair. Mas eu queria então pedir para você complementar a respeito, tipo, de tudo isso que você falou dessas dinâmicas de dentro do cursinho, de dentro da Uniafro, e quais são as demandas que vocês têm hoje, diretamente, em relação à política de cotas? Tipo, acho que você já comentou bastante de como vocês se posicionam a respeito disso, como vocês tentam orientar os estudantes, mas como é que seria o caminho inverso? O que vocês demandariam à política em si, entendeu? O que vocês acham que tem que melhorar? Olha, a gente entende que tem que melhorar a forma de ingresso, né? Justamente essa questão que eu trouxe das provas, de as provas elas terem um formato mais condizente com os saberes que a gente tem, com a forma como a gente chega nesses saberes, uma prova mais interdisciplinar, né? Principalmente, né? Que a gente tenha um número maior de vagas, né? A ideia é que a gente tenha acesso à universidade para mais gente quanto for possível, então você ter um número maior de vagas, um número maior de reservas, né? Um diálogo maior da universidade com a comunidade a partir da extensão e com a escola pública, justamente para que esses estudantes eles não fiquem dissociados da comunidade de onde eles vieram, né? Que isso é um fenômeno que há uma tendência de acontecer, de você entrar na universidade e aquele universo te engolir. Então, eu acho que ações da universidade junto às comunidades de onde os estudantes vieram, incentivo para que eles tenham essa possibilidade, elas vão ajudar até naquele horizonte, né, que a galera falava muito nos anos 90, de tipo, não, tem que melhorar a escola pública para que as pessoas tenham condição de entrar na universidade sem precisar de cota, né, indo bem na prova, fluindo e tal, né. A gente pensa muito nisso, acho que tem incentivos para extensão universitária e articulação com as comunidades, né? Essa aproximação maior da universidade, até para que você fortaleça o vínculo com aqueles que ainda não estão na universidade, para que eles consigam enxergar aquilo como algo plausível, né? E nisso o sentido da política de cotas fica mais concreto, né? Eu sabendo o que é essa universidade, o que ela faz, que tem gente parecida comigo lá fazendo coisas que eu entendo e atuando perto de onde eu moro, eu vou olhar para aquilo ali e dizer, pô, legal, isso aqui, guardadas as devidas proporções, é como a escola do meu bairro também, só que ela tem um alcance maior, ela faz outras coisas. Então, eu acho que essa questão do aumento do número de vagas, né, é sempre uma coisa que a gente pauta, a diminuição também dessa exigência da nota de corte, né, que é aumentando o número de vagas, a tendência é você diminuir essa exigência da nota de corte, porque a gente sabe que depois de entrar na universidade, o estudante ele vai se desenvolver ali naquele momento, independente se ele fez 900 ou 600, muitas vezes ele vai conseguir, ele vai ter o desenvolvimento intelectual similar, enfim, vai correr atrás das coisas, né? E dentro da universidade, você ter módulos, você ter matérias específicas, justamente para lidar com os códigos específicos. Por exemplo, com a escrita e leitura acadêmica, né? Que eu acho que é um grande gargalo, né? Com a questão do idioma, né? O acesso a línguas estrangeiras é uma das grandes dificuldades que a gente tem. No ensino básico, as aulas de idiomas, elas são muito negligenciadas. Eu acho que então tinha que ter um módulo dentro da graduação, né? Sem ser aquele PIMESP, nada a ver com isso, né? Correndo em paralelo com o bacharelado, em que a gente já tem algumas iniciativas, né, de leitura e escrita acadêmica, né, e que também essa política de cotas, ela tenha uma assistência social com recorte racial
muito mais sólida, sabe? Não tem, do ponto de vista de reserva de bolsas, não tem do ponto de vista de atendimento específico para a população negra. E aí você trazer para a assistência social a psicologia também. E mobilizar pessoas negras dentro e fora da universidade para atuar junto com esse módulo que é mais formativo, digamos assim, para que acolha esse estudante, para que tenha preocupação com a permanência dele até o quinto, sexto, sétimo ano da faculdade, até ele sair de lá. Eu acho que a política de cotas ela não pode pensar simplesmente no acesso. A política de cotas ela tem que pensar em toda essa trajetória, na formação intelectual, na base material, na base psicológica, né, na integração, né, e também cobrar daqueles estudantes que estão lá dentro, porque é isso, a gente não pode simplesmente ficar jogando mais trabalho em cima das pessoas negras que estão aí pela sociedade ou que estão dentro da universidade, né? Cobrar também uma maior participação da comunidade acadêmica branca que já está ali. É necessário cobrar, é necessário fazer processos formativos também para essas pessoas, para que elas entendam que você está diante de um momento histórico diferente, de uma questão histórica diferente. Então, quando eu falo dessa tríade aí, assistência social, psicológica e formativa, você tem que envolver os estudantes brancos mesmo em leituras de clássicos de intelectuais negros. Tem que ler, sabe? Tem que ler e tem que ler numa perspectiva prática também, de respeitar o espaço de autonomia do estudante negro, né? De entender que é importante que aquele estudante negro tenha protagonismo, não só em temas relacionados à questão negra, mas em outros temas também, mas de que a prioridade ali na prática, empurrar aquele estudante para frente. Não é cair na fetichização intelectual, de repente, agora que eu estou fazendo esse curso, eu vou procurar aquele professor que está há 1000 anos orientando graduandos brancos que estudam as temáticas negras, e virar uma outra apropriação cultural, né? Mas trabalhar com esses novos saberes, né, de uma forma integrativa mesmo, entendeu? E também de entender essas questões do cotidiano, porque a gente está na universidade, a gente fica focado em ler texto, ler texto, ler texto, mas a gente não entende como é que funciona o SAS, não entende como é que funciona lá a psico também, não entende como é que funciona todos esses sisteminhas aí internos dentro da USP, né? Então eu acho que é isso, ter esse olhar qualitativo para as cotas, sabe? Não é simplesmente você conquistar a vaga, que já foi um BOT, mas é você ter todo um arcabouço qualitativo no entorno dessa vaga para garantir que a pessoa termine o curso e tenha a chance de trabalhar em condições de igualdade ou menos desigualdade, né? Em relação a quem sempre teve na universidade. Super entendo. Eu acho que, no caso, no que diz respeito à entrevista, a gente já contemplou todos os pontos e, a não ser que você queira comentar alguma coisa que a gente não conversou aqui, que você acha pertinente, Adriano, a gente pode encerrar, se quiser. Eu acho que uma questão que eu acho pertinente a gente pensar, que é uma outra dimensão do genocídio, que ela acontece muito dentro da universidade, que é a questão da relação com a molecada do entorno, né? Que não circula na universidade, né? Não tem nenhum espaço de acolhida ali, não tem, é tratada como lixo pela guarda universitária, pela PM quando está dentro do campus. A própria política do circular, por exemplo, para vocês verem como a instituição ela já vai detonando com a pessoa desde cedo, né? Quando eu entrei na universidade, foi em 2007,
A gente tinha o circular e a molecada circulava por dentro da USP, dentro do circular gratuito, certo? E quando você faz o BUSP, que, meu, é uma excrescência a forma como ele é feito, né? Os estudantes, funcionários e professores têm o bilhete gratuito, né? Para circular dentro do espaço ali gentrificado, excludente. Então, assim, é mais uma carteirinha do Clube USP que você tem ali que é só para os escolhidos, para os abençoados, né? E essa galera passou a não conseguir circular dentro da USP. Que é a molecada, os pivetes, vândalo. Eu falei, mano, meu sonho era que tivesse uma baita de uma pista de skate em algum lugar, de bike, para essa galera se integrar em algum lugar da universidade. Porque como que você vai construir a entrada dessa juventude preta e periférica na universidade sem olhar para aquilo que já está debaixo do teu nariz, já está ali do teu lado, tipo, dentro. Só que você cria formas de expulsar essa população dali, né? E uma outra questão que eu acho muito sensível é a questão das trabalhadoras e trabalhadores terceirizados. É vigilante, que é os vigilantes das portarias, né? As faxineiras, principalmente. A gente tem muito trabalhador ambulante que nem é terceirizado também. Maioria é população negra também, que é um bagulho que me entristece pra caramba, assim, que eles estão ali dentro do espaço universitário e eles estão alheios àquele espaço. De diversas formas, eles estão ali prestando serviço, ganhando alguma coisa para sobrevivência e saindo fora, né? Então eu acho que é isso, assim, como que a gente pensa uma política afirmativa mais ampla ainda, uma política afirmativa de inclusão social dentro de todas essas relações raciais e sociais que a gente tem na USP. Por que não tem curso de extensão para essa galera terceirizada fazer? Adequado aos horários, às demandas da galera, para que seja lá o que for que elas vão querer fazer, mano, terminar um EJA, algumas já vão ter o ensino médio, pensar elas também entrar na universidade também, sabe? E já acolher essa molecada desde cedo, sabe? A maioria, por que não tem vaga para eles na escola de aplicação também, por exemplo? Sabe, assim, é complicado, assim, eu tô me segurando até para não falar palavrão aqui, mas, enfim, quando a gente tem uma oportunidade de fazer uma entrevista como essa, e a gente vai revisando todos os absurdos que a gente vê dentro da USP, em questão de racismo estrutural, assim, mano, você fica com muita raiva, cara. Tipo, como que um lugar pode ser tão mesquinho, excludente, né? Tava vendo o caso daquela mulher que foi embalsamada, né? Tem a Suzane Jardim, que foi até estudante da história da USP, que eu acho que é um orgulho desse período aí de ações afirmativas também. Tá fazendo um mestrado na UFABC sobre o caso de uma mulher que morreu no centro de São Paulo no início do século, foi embalsamada e utilizada em aulas de medicina forense, né, no Largo São Francisco, durante 30 anos, e ela foi utilizada como brinquedo em caloradas da Faculdade de Direito durante mais de 30 anos, né? Então, assim, cara, dá um nojo de muita coisa, né? E aí a gente tem que fazer o exercício inverso de levantar todos os pontos positivos da USP para que a gente possa defender a existência da instituição, para que mais pessoas possam se apropriar dela. Porque quando a gente entra no exame profundo desse tipo de coisa, assim, que é vil, assim, tem isso, tem o universo do alinhamento, mas tem o universo também da eugenia, do conservadorismo, do regionalismo paulista que pulsa muito dentro da USP, sabe?
E eu acho que é isso. Pensar ação afirmativa, eu acho que, para além da cota qualitativa, eu acho que a gente tem que pensar amplo, sabe? Tem muita gente que já está dentro da USP que não está ao mesmo tempo, ou que está no entorno e não está ao mesmo tempo, sabe? Sim, com certeza. Com certeza. E eu te agradeço muito acho que todos nós, te agradecemos muito pelo teu tempo e por compartilhar da tua opinião, da tua experiência aqui. E eu acho que é isso, a gente pode finalizar. Você pode parar de gravar, Patrícia? Patrícia, acho que tá sem áudio, mas